Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Boa noite, Carol. Boa noite, Dan. Boa noite todo mundo que nos ouve e nos assiste. Salve, Vera, beleza? Jantou bem com Casa Grande, não? Foi bem legal. Você já foi no restaurante da Bela Gil, não? Não, eu até fui ver se era o dela quando vocês postaram ali, eu fui lá ver. É bom? É bom, viu? Aliás, a dica cultural do fim do programa tem a ver com a família, mas já vou fazer esse merchan também. Eu desconfio um pouco, hein, Vera, dos alfafa com beterraba lá. Mas é bom, então? Muito bom. Não é só alfafa com beterraba, não, senhor. Muito melancia legal. grelhada. Não tem melancia grelhada no cardápio, já dou esse spoiler, mas muito legal. E o papo com o Casão, muito bom também. Chama ele para o fim do expediente, que vocês vão dar boas risadas. Ah, sem demais, dúvida. né? Mora ali perto, né, Casão? Grande casa. Ele foi a pé. Vai, solta daí, Carol. A gente vai voltar pro início do programa, né? A gente abriu o programa falando disso e já vamos emendar com a Vera, né? Assunto do dia, né? Esses áudios dessas conversas aí do ex-ministro Milton Ribeiro com a filha, tem áudio da mulher dele também, e ouvindo os áudios, juntando ali as informações, fica bem claro que ele sabia que ia ser alvo de operação, né, Vera? É isso, porque a outra opção é a zoeira que o Marcelo Adnet fez, dizendo que o presidente teve uma premonição, que é um pressentimento, que é como o Milton Ribeiro diz no áudio para a filha, mas de pressentimento não tem nada, né, Carol? Porque mesmo quando ela diz que está ligando do telefone normal, eles logo param de falar do presidente. Então já tinha uma preocupação ali com grampo, com interceptação telefônica, com o risco de uma busca e apreensão. E nesse áudio, o ministro Milton Ribeiro diz para a filha que o presidente ligou para ele, depois fala que também trocaram mensagens, então a gente não sabe se é ligação ou se é troca de mensagem por texto, dizendo que tinha um pressentimento de que ele poderia ser alvo de uma busca e apreensão. A menina chega a perguntar, ele tem informação? E aí a coisa fica meio nebulosa. O que a gente já sabe de informação? Que o presidente teve... E ele fala que o presidente está nos Estados Unidos. O presidente me ligou, ele está nos Estados Unidos. Que durante a Cúpula das Américas, né, lá nos Estados Unidos, o presidente teve uma agenda. Ele estava com o ministro da Justiça, Anderson Torres, lá na Cúpula das Américas, no dia em que o Milton Ribeiro falou com a filha dele, que foi dia 9 agora, de junho, e que as agendas de ambos mostram que eles estiveram juntos na Cúpula das Américas. Isso prova alguma coisa? Não, isso não prova nada. O que tem que fazer é cotejar toda a cronologia da investigação com esses áudios e também com o que for resultado da busca e apreensão feita nos endereços do ex-ministro e também dos pastores lobistas lá do MEC, porque aí você vai poder ver toda essa cadeia de quem ligou para quem mandou mensagem para quê. O ministro disse que ele mandava versículos para o presidente da República e que numa dessas o presidente respondeu para ele. Aí a menina até fala, ele quer que o senhor pare de mandar os versículos? Aí ele fala, não é isso, é que ele diz que tem um pressentimento de que pode haver uma busca e apreensão naquele negócio dos pastores. Tem um outro áudio da mulher do ex-ministro em que ela dá a entender que ele já estava informado de que poderia sofrer um baculejo lá da Polícia Federal, Dan e Carol. Então, isso vai a um encontro, vai na mesma direção de uma carta feita pelo delegado do caso, quando ele denuncia que houve interferência política na investigação. Ele diz que nunca tinha visto um preso preventivamente ter o benefício e as honrarias que o Milton Ribeiro recebeu, inclusive ser levado de carro de Santos para São Paulo, quando a ordem mandava que ele tivesse ido para Brasília. Uma transferência que nunca chegou a acontecer. Ele disse que foi sustada por ordens superiores da PF. Então, aí a gente tem um caso mais amplo de interferência numa investigação. Isso vai voltar para o Supremo Tribunal Federal, porque assim pediu o procurador da República e foi atendido pelo juiz Renato Borelli, que é o juiz do caso, que devolveu o caso para a ministra Carmen Lúcia. Bom, vamos aguardar e vamos ver o que vai acontecer. Os aparentes indícios de interferência me parecem absolutamente claros, né? São bem claros e é interessante essa estratégia de devolver para o Supremo, Dan. Por quê?
porque o caso, a instância imediatamente acima do juízo federal, que tinha mandado prender o ministro, é o TRF da primeira região, TRF1. E foi lá que um desembargador federal chamado Ney Belo mandou soltar o ministro e os pastores, ex-ministros e pastores, no dia seguinte à prisão deles. Mandou soltar, reclamou da decisão, etc. O que um procurador da República muito próximo ali desses casos todos me falou? O TRF1 é hoje a corte mais bolsonarista do Brasil. Tudo que vai para lá, referente a Bolsonaro, aos filhos, a ministros, a aliados do governo no Congresso, é derrubado. Todo tipo de investigação cai ali. Então, essa foi uma estratégia inteligente do juiz. Olha, como tem um caso de interferência política, precisa voltar para o Supremo. E aí volta para o Supremo e deixa de estar na alçada do TRF1. Isso é importante também. Bom, Agora... Não, fala, Dan. Não, acho que você ia até puxar esse assunto, que é o outro assunto da semana, né? Pelo menos marcante hoje, com a história dos Estados Unidos também, né? Foi isso, eu ia fazer só um comentário antes de puxar essa história do aborto. Falando do presidente Jair Bolsonaro especificamente, Vera, ele estava tentando se desvencilhar desse episódio Milton Ribeiro, mas na live disse que continuava colocando a mão no fogo pelo ex-ministro. A cara não mais, só a mão. A cara não mais. Mas aí ele fala, é uma frase quase inacreditável, parece sketch do Adnet mesmo, porque ele fala, não, aquilo lá, ele estava dando uma moral para os pastores. Esse negócio de tráfico de influência é muito comum. Quer dizer, ele admite a existência de um crime, né? Ele fala que não é corrupção, mas que é tráfico de influência. E essa informação de que ele pode ter repassado uma informação privilegiada para o ex-ministro sobre uma operação, coloca o Bolsonaro inevitavelmente no centro dessa história toda, né? No centro dessa história toda e deixa aí a possibilidade de que o ex-ministro tenha usado esse alerta para fazer aquilo que o juiz tinha dito que poderia ser feito e por isso autorizou a busca e apreensão, que é a destruição de provas, né? Uma das alegações do Ney Belo para cancelar a prisão olha, ele não pode mais oferecer nenhum risco porque não ocupa mais cargo na administração pública. Mas o risco de destruição de provas é ele também uma razão para prisão preventiva nesses casos. Então, quando você é alertado, olha, pode ser que passem aí na sua casa para checar aquele coisa. Você vai se apressar em destruir provas. Então, a gente vai ter que ver se as mensagens que foram apreendidas no celular dele, depois da busca e apreensão, mostram alguma coisa nesse sentido de tentar apagar rastros do crime. Agora, você falou isso que traz o presidente para o centro, Carol, e aí eu já vou para o assunto que o Dan ia puxar. Porque ele vinha tentando uma manobra claríssima de cortina de fumaça para deixar esse assunto em segundo plano. E para isso fazendo uma coisa sórdida, que é se aproveitar do drama de uma menina de 11 anos que foi tardiamente submetida a um aborto legal, aborto previsto na Constituição, porque foi violentada e engravidou e essa gravidez se estendeu demais para a idade dela e demais para o que prevê a lei, a ponto de chegar a 7 meses. O presidente se fixou nesse aspecto, que ela estava grávida de 7 meses, postou uma foto inacreditável de um bebezinho de 7 meses, dizendo, olha, isso que foi abortado, quer dizer, uma coisa vil, uma coisa absolutamente desumana, porque quando uma criança de 11 anos é submetida a um estupro, não tem nem que pensar, porque isso oferece muitos riscos à saúde, à integridade emocional, psicológica, mental dessa criança e do próprio feto. É algo muito arriscado, então a lei nem discute nesses casos, está previsto na Constituição e ainda assim o presidente foi buscar esse caso para tentar se desvencilhar do caso do ministro e a cortina de fumaça dele acabou ganhando uma mãozinha inesperada, porque a Suprema Corte dos Estados Unidos acabou decidindo justo nessa sexta-feira, por um retrocesso histórico, rever um caso paradigmático de 49 anos que garantiu uma jurisprudência a favor do aborto legal, constitucional no país, e agora isso fica à mercê aí da decisão de Estado por Estado, com um grande risco de retrocesso para a saúde das mulheres. Tô lembrando de um filme, tem o Carlitos Way, Pagamento Final. Você assistiu esse filme, não? Assisti há muito tempo. Pois é um filme ótimo, eu adoro. O Al Pacino muito bom. E aí tem uma frase lá, when you want to go out, they push you back. Você quer sair, mas os fatos te puxam de volta.
É isso, é isso. Ele tentou, e essa é uma pauta que sempre agrada ao público do Bolsonaro, parecem ter uma tara por esse assunto. A ministra Damares comemorou a decisão dos Estados Unidos, então tudo estava se encaminhando para tirar os ministros, o ex-ministro e os pastores do noticiário, o fato deles terem sido soltos rapidamente. Então vamos tentar abafar esse caso, mas a divulgação desses áudios mostra aí o potencial de que o caso escale muito, porque agora é o presidente, como a Carol disse, no centro das investigações e com um caso bastante plausível, e aí depende de prova, é sempre bom a gente dizer, de que ele foi alertado de que algo estava para acontecer e passou essa orientação também para o ex-ministro. E não teria sido a primeira vez em que o presidente interferiu politicamente na Polícia Federal, em outras investigações e em outras áreas que têm o condão de investigar aliados seus. Então, é um caso que volta para o Supremo. Vamos ver o que a ministra Carmen Lúcia vai determinar. Vamos com a dica? Isso. Vamos, Dan. Dica de cultura. É da família da Bela? Da família do Gil, né? A Bela é da família do Gil. Vamos pôr o patriarca aí no comando dessa vez, porque ele merece. Gilberto Gil faz 80 anos agora, no domingo. E ele, em entrevistas recentes, tem dito que está gostando de envelhecer, que não tem mais medo da morte e que ele vai se tornar um ancestral. E hoje está sendo lançada aí na Amazon Prime Video a série Em Casa com os Gil, um reality show com a família dele. Todos eles na casa de campo deles em Araras, na região serrana aí do Rio de Janeiro, da Carol. E a ideia da série é compor um repertório familiar ali para uma turnê na Europa que eles estão lançando agora. Vão passar por 9 países e vão de ônibus, 39 membros da família Gil de ônibus. E é muito legal. Eu vi 3 primeiros episódios, porque a gente entrevistou ele no Roda Viva e a Amazon nos disponibilizou uma canja do que vem aí na série. E é muito legal porque mistura música, mistura relações familiares, tem o Gil brigando com a família, tem ele também ali jogando bola com os filhos, com os netos, contando a história das músicas, contando histórias do exílio. É engraçado, é emocionante, tem de tudo ali, vale muito a pena. E tem também o disco, o álbum da série Em Casa com os Gil, que está nas plataformas de streaming, e é de lá que vem a musiquinha do final. Dizer que o Gil é naturalmente um fora de série, mas de uma geração fora de série. Só quero dar esse adendo, né? Paul McCartney fez 80 anos no domingo passado. E 79, 78, Chico também fez aniversário também no mesmo fim de semana. Chico fez 79, o Caetano faz 80 esse ano, o Paulinho da Viola também. Realmente, e Milton Nascimento, ou seja, a safra 1942 é uma safra especialíssima. Espetacular. Ali. Vamos lá, solta aí, Ronaldinho. Vontade de deixar rolar a música aí. É muito legal. E é inteligente o jeito como ele lida com a mudança da voz dele. Ele diz que ele perdeu uma corda vocal, de tanto dar uns agudos muito guturais. E ele hoje atua mais como um maestro ali da turma toda. É muito legal, vale a pena assistir. Quando ele dá uma arriscada, ele faz um... De vez em quando vai. Vai. Ai, gente, eu queria ser da família Gil. Me adota, Gil, por favor. Então. Tudo bem. Beijo, Vera. Bom fim de semana. Tchau, gente. Um ótimo fim de semana para todos. Boas corridas, Vera. Obrigada.